Olá, pessoal. Eu sou o Joseph Kuga e eu fui convidado a participar do movimento Conversas com Significados. Temas importantes unem as nossas vozes. É uma ação inédita e em rede no LinkedIn que uniu 10 líderes do mercado para falar durante 2 semanas sobre sustentabilidade, impacto social, diversidade e inclusão. Esta iniciativa se dá com 10 perfis das pessoas participantes e dessa forma chegamos mais longe e atingimos mais pessoas positivamente com o compartilhamento simultâneo dos conteúdos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença que faz o comprometimento genuíno da liderança na inclusão LGBTI+. Eu considero interessante entendermos o que eu gosto de chamar carinhosamente de sopa de letrinhas, antes de entrarmos no tema central. A sexualidade humana, ela é muito vasta, mas eu vou resumir nas 4 características principais. O sexo biológico, a primeira característica, composto por hormônios, cromossomos, genitália, entre outros, e esse é o primeiro pilar, digamos assim. Eu vou falar um pouquinho sobre gênero antes de entrar na identidade de gênero. O gênero é uma construção social de padrões histórico-culturais atribuídos como masculino e feminino. Já a identidade de gênero, ela representa como a pessoa se reconhece quanto à sua psique, quando ela se olha no espelho, como que ela gostaria de se ver de fato? O que na cabeça dela está gostaria que fosse refletido no corpo? Seria a imagem de um homem, de uma mulher, de ambos, de nenhum dos gêneros? É possível. Isso é composto pela identidade de gênero. Segundo pilar, então. O terceiro é a orientação sexual, que é a inclinação involuntária de cada pessoa em sentir atração sexual, afetiva, emocional por indivíduos de gênero diferente, ou seja, heterossexuais, de mais de um gênero, bissexuais ou pansexuais, ou do mesmo gênero, homossexuais. Esse, então, é o terceiro pilar. Além de todos os pontos que eu já citei, temos o quarto, que é a expressão de gênero, que seria o modo como a pessoa performa dentro dos estereótipos sociais de masculino ou feminino, seja com vestimenta, corte de cabelo, jeito de falar e andar e etc. Um ponto muito importante é que a expressão de gênero não define orientação sexual, tá? Agora vamos identificar a sopa de letrinhas LGBTI+. L é de lésbica, pessoa que se reconhece com a identidade de gênero feminina e sente atração sexual, afetiva, emocional por outra pessoa que se reconhece com o mesmo gênero que o seu. Já a letra G é de gay, pessoa que se reconhece com a identidade de gênero masculina e sente atração sexual, afetiva e emocional por outra pessoa que se reconhece com o mesmo gênero que o seu. Bissexual, B, é a pessoa que sente atração sexual, afetiva e emocional por duas ou mais identidades de gênero. Bom, essas 3 primeiras letras se referem à orientação sexual. Já a letra T, ela se refere a transexuais. Transexual é uma pessoa que se reconhece diferente do seu sexo biológico, ou seja, do gênero atribuído no nascimento. Veja, identidade de gênero não é a mesma coisa que sexo biológico ou orientação sexual. Uma pessoa ela pode ter nascido com características biológicas femininas e se reconhecer com um gênero oposto, como é o meu caso. Eu sou um homem trans, pois eu nasci com características biológicas femininas
mais eu me identifico com o gênero masculino e faço todo o processo de transição de gênero. É importante dizer que para você se identificar como trans e se autodeclarar como trans, não precisa necessariamente tomar hormônios ou passar por qualquer procedimento cirúrgico. Basta você se autodeclarar, se autorreconhecer. Já a letra I é de intersexo. É a pessoa nascida com características biológicas ditas como masculinas e femininas. Essa letra representa um sexo biológico. Então, na letra LGBT e mais, a gente pode ver que há uma interseccionalidade dentro de cada uma das letras, tá? O mais é todas as demais sexualidades que a gente não abordou no decorrer dessa conversa até agora, tá bom? Ou seja, o queer, o andrógeno e etcétera. Após entender um pouco sobre esse tema, que parece simples quando colocamos em apenas uma caixinha, mas que na realidade são coisas diferentes que se interseccionam, vamos falar sobre respeito a essas individualidades e a importância do engajamento genuíno dos gestores em nossas vidas quanto LGBTI+, já me incluindo nesse grupo vulnerabilizado. Ainda é muito comum termos ambientes não inclusivos nas empresas e nem socialmente. Segundo um estudo da Center for Talent Innovation, 61% dos profissionais LGBTs brasileiros escondem a sua orientação sexual no trabalho por medo de retaliações. E segundo um estudo da Santo Caos, 40% dos funcionários LGBT afirmam terem sofrido algum tipo de discriminação em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. 33% das empresas brasileiras não contratariam para cargos de chefia pessoas LGBTs. Vejam bem, a gente não está contratando por causa de uma característica, de uma individualidade que nada diz respeito à qualificação profissional ou à performance daquela pessoa. É única e exclusivamente por causa de um viés inconsciente, de um preconceito pré-estabelecido socialmente, tá? Segundo a ANTRA, 90% de travestis se prostituem por não terem conseguido nenhum outro emprego, até mesmo aqueles que têm boas qualificações não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Na realidade, ela não é fácil. Segundo o psicanalista Oswaldo de Vito, pessoas que precisam esconder quem são no trabalho se engajam pouco, produzem menos, inovam menos e ficam menos tempo na empresa. Até porque, convenhamos, a pessoa ela precisa gastar uma energia enorme carregando o armário nas costas, inventando histórias e parceiros fictícios que atendam aos padrões sociais de heteronormatividade e cisgeneralidade, tá? Já pensou no ganho que as empresas e a sociedade teriam ao reverter os números que eu citei? Seriam muitos, né? Para começar, a gente conseguiria mitigar o custo da homofobia, que, de acordo com pesquisas feitas pela Outnow, gira em torno de 405 bilhões de dólares por ano para a economia brasileira, baseado em produtividade, turnover e processos judiciais. Quando temos lideranças engajadas verdadeiramente no tema, a gente se sente bem para sermos quem nós somos. Nós nos sentimos libertos de fato, para gastar uma energia com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente ama e produzindo aquilo que a gente estudou para produzir, muitas vezes, ou aquilo que a gente se dispôs a produzir. A gente cria laços e a gente acaba sendo muito mais produtivo e desempenhando muito melhor as nossas funções, única e exclusivamente por podermos ser a melhor versão de nós mesmos. O clima, ele fica muito mais suave. Os vínculos com os nossos companheiros de trabalho são mais autênticos. Nós nos propomos a ir além
em nossas entregas, nos tornamos mais criativos e inovadores, e também ficamos mais à vontade de aprender e compartilhar as nossas experiências. Eu tive o prazer de ter gestoras que acreditaram muito no meu potencial e eu acabei conseguindo crescer e me desenvolver e ser o profissional que eu sou hoje, porque eu tive gestores que acreditaram em mim, que acreditaram que eu sou muito mais do que um transexual, que eu sou um profissional com qualidades e com competências e que luta para conseguir entregar tudo o que quer e para performar e estar no mercado de trabalho e ser atrativo. Então, todo o acolhimento que eu tive até hoje me deu muita felicidade de poder estar no mercado de trabalho. Quando eu tinha uma gestora que ia no escritório que eu ficava para perguntar uma vez por semana como é que eu estava, se eu estava me sentindo bem, isso fazia toda a diferença. Eu tinha um gestor que ele falava: "Ah, Ju, vamos malhar comigo". E isso fazia totalmente, o meu dia mais alegre, porque ele parava de me olhar apenas como aquele colaborador e me olhava também como um ser humano que gostava de fazer muitas outras coisas. Então, o vínculo que eu criei com essas pessoas, com esses gestores, foram autênticos e a minha inspiração, o meu olhar de admiração por eles cresceu muito e eu produzi muito e consegui fazer coisas que eu nunca imaginava que eu podia fazer, mas que eles, acreditando em mim, me deram a oportunidade de conseguir desenvolver. São tantos os benefícios que os líderes só teriam a ganhar em suas equipes e, consequentemente, a empresa iria se beneficiar também. Já parou para pensar que o preço pago pelo miasma do preconceito que deixamos exalar em nosso dia a dia dentro do ambiente de trabalho é alto demais? Parafraseando Max Pfeffer, você, líder, reflita, exercite a empatia e seja a diferença positiva que deseja ver no mundo. Muito obrigado.